Fala, QR, Guilherme Machado por aqui, e vamos com mais um vídeo aqui em nosso canal. E esse vídeo é um vídeo especial, é um vídeo que a gente tem um convidado aqui para nos responder alguns desafios, perguntas e questionamentos que você, profissional do mercado imobiliário, tem feito aqui na nossa comunidade sobre a Lei de Proteção de Dados. Nosso convidado, Dr. Rodolfo, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Dr. Rodolfo é advogado sócio do escritório APV Advogados, especialista em leis anticorrupção e compliance. O Dr. Rodolfo também é advogado do Instituto QR. E convidei para falar, esclarecer, tirar toda e qualquer dúvida sua, profissional, sobre a Lei de Proteção de Dados. Doutor, agora, oficialmente, se apresente à nossa audiência e nosso bate-papo. Bacana, Guilherme. Agradeço aí pela oportunidade. É um prazer enorme estar conversando com toda a comunidade QR. E é isso. Vamos tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas relacionadas à LGPD. Lei 13.709, né? Publicada em 2018, que, na verdade, ela entrou em vigência somente em setembro, né, de 2020, após toda aquela bagunça legislativa fruto da pandemia, né? E o grande objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, é criar, né, garantir uma transparência no uso de dados em qualquer dos meios, seja um meio digital ou até mesmo na forma física, né, de tratamento desses dados. Legal. Agora, doutor, a gente aqui no mercado imobiliário, a gente tem muitas perguntas, porque a gente ouve falar da LGPD, houve muitas empresas, inclusive quando a gente vai entrar em site hoje, as pessoas pedem permissão, fazem um monte de coisa, mas o grande questionamento que eu lhe faço é: o que é entendido pela lei como dados pessoais? O que de fato são esses dados pessoais? Bacana. Essa sua pergunta, ela é a espinha dorsal da LGPD, né? Dado pessoal é toda e qualquer informação que me possibilita identificar alguém, né? Que me possibilita identificar aquele titular do dado. E aí nós temos algumas formas de elencar exemplos de dados pessoais, né? Como o nome, né? A foto, o endereço, a localização da pessoa, que eu consigo captar através do geoposicionamento, né, que algumas ferramentas possibilitam isso, dados relacionados a documentos, e-mails, enfim, são dados que me possibilitam identificar aquela pessoa efetivamente, né? Deixa eu dar um exemplo, então. Vamos trazer um pouco isso para dentro da realidade do corretor, da corretora de imóveis, do profissional do mercado imobiliário. Hoje existe um exemplo, tá? Algumas ferramentas, alguns plugins que a gente consegue extrair esses dados pessoais que você disse, que estão muitas vezes disponíveis em algumas plataformas, só que estão ocultos, não são abertos. Exemplo, no LinkedIn, o seu telefone, se você não autorizar, ele não fica exposto. Você pode ter ele inserido na sua descrição, mas pode ter ele de forma oculta. Se lá tiver o seu telefone, mesmo oculto, eu consigo ter uma ferramenta que eu vou lá e consigo extrair o seu telefone. Nós temos dois grandes problemas aí, né? Porque se eu utilizo essa ferramenta para capturar um dado que está oculto, que por opção, inclusive, do titular do dado, ele optou porque esse dado ele fique oculto, tem um incidente, né, dentro da própria plataforma, por exemplo, do LinkedIn, né? Então, o LinkedIn ele deve tratar esse incidente e evitar para que ele, de fato, não aconteça. E o segundo ponto eu, de fato, estou obtendo esses seus dados sem um consentimento, sem aquela ação efetiva da pessoa em compartilhar esse dado. Na verdade, eu tenho uma ação dela em não compartilhar esse dado, né? Então, se eu obtenho esse dado, eu estou tendo acesso a ele de forma que contraria a LGPD. Eu fico, enfim, vou ficar submetido a todas as penalidades previstas na LGPD
e ainda eventuais penalidades sujeitas a outros órgãos que possam me fiscalizar, como um PROCON, um conselho de classe, enfim. E aí eu me sujeito às próprias penalidades desses órgãos. Então, deixa eu aprofundar um pouco mais aqui em relação ao dia a dia do corretor, para a gente esclarecer para a nossa audiência aqui. É muito comum, ou era muito comum, que vai me dizer isso é você, corretor adquirir lista de nomes e contatos de pessoas com perfis de certo empreendimento. Isso é muito usado para quem trabalha com lançamento. A gente chama isso até de lista fria. Tá? A lista fria eu tenho uma lista de pessoas que perfil do empreendimento que pode adquirir, pode avançar, mas ela não me autorizou, por isso que ela é fria. Ela não solicitou esse contato. Também entraria nessa situação do exemplo do LinkedIn. Eu posso também sofrer alguma penalidade. Exato. Um dos principais objetivos, né, da LGPD é justamente esse, evitar um compartilhamento de dados que ele não é precedido de uma autorização do titular para que esse dado dele, de fato, seja compartilhado, né? Então, assim, uma questão extremamente combatida e muito discutida desde o início, né, dos debates relacionados à estruturação da LGPD, que ela assim, quase que uma reprodução da legislação europeia, que foi pioneira nesse assunto, é justamente combater essa troca desregrada de dados, né? Por que eu falo desregrada? Porque, como eu já falei, não tem aquele consentimento, não tem aquela ação positiva do titular do dado para que a informação dele seja compartilhada. Então, compra de lista, de fato, eu afirmo, é uma prática hoje considerada ilegal para dentro dos preceitos da LGPD. E se eu não, aí vou pegar um outro exemplo. E também tem uma outra ação que é muito comum no mercado imobiliário. Exemplo, eu tenho uma amiga minha que tem uma loja de móveis modulados. E aí eu peço a ela, você tem um perfil de algum cliente assim com renda assim, ou que mora na região assim? E ela me passava essa relação dela, entrava em contato, a gente fazia uma parceria em relação a esse cliente, e eu entrava em contato também com essa pessoa. Mas a outra pessoa, vou partir do princípio aqui, que o cadastro que ela tem lá foi porque essa pessoa comprou, adquiriu alguma coisa lá, ou seja, o cliente passou para ela os dados. Ela pode me repassar esses dados? O que acontece? Eu presumindo que na primeira relação do cliente com a imobiliária, por exemplo, essa relação ela foi legítima, esses dados foram obtidos de forma lícita, de forma legal, né? Partindo desse pressuposto, o que a gente primeiro tem que analisar é se de fato o cliente permitiu que fosse feito o compartilhamento dos dados dele com terceiros. Na maioria das vezes, a inserção de cláusulas dessa forma são precedidas de negociação, de comunicação, de transparência. Transparência é um dos princípios da LGPD, né? Então, se não há essa transparência, de fato, eu não posso compartilhar com esse parceiro comercial. Tivemos, inclusive, um caso recente que veio à mídia, né? Mas esse caso ele era anterior à LGPD. Mesmo assim, a magistrada que sentenciou, ela utilizou alguns dispositivos da LGPD somente para esclarecer, mas a fundamentação da condenação ela veio, a grosso modo, baseada em princípios constitucionais, né? Código de Defesa do Consumidor e por aí vai. Então, assim, eu tenho que me calçar de que, de fato, esse compartilhamento ele é legítimo, ele é precedido de comunicação e transparência, inclusive com relação ao titular do dado. Eu não posso presumir que ele comprou um imóvel novo, ele vai precisar de instalar móveis lá. Não posso fazer essa presunção, né? Demanda uma ação positiva do titular para que esse dado dele seja efetivamente compartilhado com esse parceiro. Ou seja, se eu utilizar esses dados sem a prévia autorização de quem os passou ou de quem comprou, eu estaria infringindo a lei. Agora, se eu comprei, no caso dos móveis aqui no meu exemplo,
e a empresa que me vendeu os móveis, ela me deu um documento que, ao preencher, eu autorizo ela repassar isso para uma terceira empresa, para uma empresa específica, aí sim não tem problema, eu poderia usar esses dados. Desde que eu autorize, e eu tenho que ter a opção de contratar contigo e não querer que os meus dados sejam compartilhados, né? É opcional. É opcional. Seria isso? Isso, exatamente, exatamente. De fato, esse mercado 1.0, onde era tudo era livre, não vou dizer que tudo era livre, mas tudo era aceito, e que a gente invadia de alguma forma o espaço do outro, sem a aprovação ou a aceitação, de fato. Hoje, muito mais do que não ser tolerável, é de fato um mercado que está morto. E causa, ou poderá causar, ainda prejuízos financeiros grandes para quem continuar nele, né? Exatamente. A LGPD ela veio para poder preencher uma lacuna, né, que nós tínhamos, justamente pelo fato de que era algo bem assim chancelado, todo mundo de fato positivava isso, que a internet, principalmente, ela era uma terra sem lei, né? Onde dados eram capturados e compartilhados irrestritamente, né? Então, é um marco extremamente necessário e é um marco que veio para poder fazer com que as empresas elas se adequem e entrem num novo momento, né? Um momento onde possibilite uma melhor experiência tanto para o usuário, né, o titular do dado, porque ele vai ter algo muito mais transparente, assertivo e direcionado especificamente para ele, né? E também para as empresas, né? Por que eu falo para as empresas? Porque uma empresa que é adequada à LGPD, eu não tenho dúvidas, ela é muito bem vista no mercado. Por que eu falo isso? Eu falo isso em razão de que muitos organismos internacionais eles estão considerando um país economicamente viável e seguro justamente e principalmente por edição de alguns marcos regulatórios, onde proporciona segurança jurídica nas relações. E a proteção de dados pessoais é um dos requisitos a serem analisados. Pessoal que está nos assistindo, é importante essa conversa, esse bate-papo e essas informações que vão nos esclarecer, até para a gente gerar um melhor atendimento e até uma diferenciação sua enquanto profissional ou enquanto empresa perante o seu cliente. Hoje a gente está vivendo um mercado que tudo é commodities, tudo é igual, o seu cliente, por ver as coisas iguais, está cada vez mais em busca de preço. Você percebe que um profissional adequado, sabendo falar da LGPD, ao olhar do seu cliente, poderá ser o grande diferencial em ele decidir por você e não por outra empresa ou por outro profissional. Perceba que cada vez mais o imóvel tem perdido a importância e cada vez mais a pessoa, o profissional, está se tornando relevante na informação, na direção, na educação, no empoderamento, no atendimento perante o mercado, perante o seu cliente. Atenção a isso, e essa é a base aqui do Instituto QR, levar para você educação, levar clareza, levar informação de fato, prática, que você consiga fazer essa transição para o mercado imobiliário 4.0 cada vez mais segura. Doutor, como é que eu, corretor, eu, corretora, eu, imobiliária, consigo, por onde que eu começo a me adequar à legislação, a atual legislação de proteção de dados?